Bom pessoal, vamos então a mais um vídeo aqui da nossa monitoria de circuitos elétricos 2. Dessa vez a gente vai estar resolvendo um exercício sobre o sistema PU. Nós vamos usar então o sistema PU para resolver esse tipo de problema aqui do sistema elétrico, em que eu vou ter o gerador, uma linha de transmissão e aqui uma linha de distribuição a 13.8 kV, ok? Exercícios de sistema PU, PU significando então por unidade, eles vão sempre nos dar aqui algumas bases. Em geral, a gente conhece uma base de potência e uma base de tensão. Os valores de tensão que eu vou encontrar no meu circuito, eles são dados em relação às minhas potência de base, tensão de base, corrente de base, impedância de base, ok? Cada um dos níveis de tensão que eu vou ter no meu circuito vão ter grandezas de base diferentes. Então, vamos analisar aqui. Do gerador eu estou num nível de tensão de 69 kV. Então aqui, vou marcar aqui como 1, como sendo o primeiro nível de tensão. O segundo nível de tensão ele é dado aqui nesse intervalo do meio, em que eu vou ter a linha de transmissão. 2 níveis de tensão. E eu volto então para 13.8 kV, 3 níveis de tensão diferentes. Ou seja, esse circuito aqui, ele vai ter 3 níveis de tensão e, portanto, 3 valores base para cada uma das grandezas: potência, tensão, impedância e corrente. Tranquilo? Muito bem. Então, o exercício ele vai dizer isso aqui para a gente. Considere o sistema mostrado nessa figura, também os seguintes valores de base: S base de 12.000 kVA e tensão base 69 kV, que é a tensão aqui, o nível de tensão desse número 1, né? O nível de tensão aqui do primário desse trafo 1. E ele vai dar para a gente também esses dados aqui de potência, tensão e impedância do gerador, dos transformadores e das linhas de transmissão. Então vamos lá. O gerador ele vai ter uma potência de 12.000 kVA, tensão do gerador de 69 kV e uma reatância do gerador de 6%. Okay? Quando esse valor ele é dado em porcentagem, isso aqui, 6%, é a mesma coisa que 0,06 PU. E aí você pode estar se perguntando, né? Bom, se o valor já é me dado em PU, então é só eu substituir ali, porque o que a gente quer, né? A gente quer encontrar todos os parâmetros aqui do nosso sistema em PU para que a gente retire esses transformadores do sistema e fique apenas uma malha só, com todas as grandezas em PU, um único circuito, você consegue calcular facilmente a corrente. Então é simplesmente eu pegar esse valor e colocar aqui a reatância do gerador XG diretamente. Não, não, não. Sabe por quê? Porque essa reatância de 6%, ela é 6% de uma base de impedância dada por essa potência e por essa tensão aqui. Ok? Então você precisa, eu disse não, né, mas você precisa sempre estar atento, na verdade, a qual que é o nível de potência, né, a potência base, e qual que é a tensão base do sistema. Nesse caso aqui, pro nível de tensão 1, por coincidência, de novo, por coincidência, a impedância de 6%, ela pode ser aplicada diretamente aqui. Porque para o nível de tensão 1, a potência base e a tensão base são as mesmas, usadas para calcular essa reatância aqui do gerador, tá? 12.000 kVA, 69 kV. Tranquilo? Então vamos redesenhar aqui, só para que isso possa ficar mais claro. Então aqui a gente tem o nível de tensão 1. E aqui então a gente vai ter a reatância do gerador de 0,06 PU. Então a nossa sorte, né, foi que os dados do gerador foram dados direto na potência e tensão base aqui para esse nível de tensão 1. Então eu posso aplicar a porcentagem convertendo, né, para decimal diretamente ali. Muito bem. Quando eu estou falando agora do gerador, do transformador, trafo 1, olha só o que acontece. Pro trafo 1, a potência base é de 10.000 kVA, enquanto que a nossa potência base ali para o nível de tensão 1 é de 12.000 kVA. Ou seja, são diferentes. A tensão é até que a mesma, né? Do lado de baixa tensão, 69 kV, 69 kV bate. Só que as potências não. Então eu vou precisar fazer o quê? Esse valor aqui de 12% de reatância do transformador, ele é dado 12% em relação à base usada para calcular aqui essa impedância. E agora a base que a gente está querendo é outra. Então eu vou precisar fazer uma conversão, né? Uma transformação dessas bases da impedância aqui que deu 12% para essa nova base
ali de potência, ok? Onde que vai aparecer essa reatância aqui do transformador? Ela pode ficar tanto do lado primário quanto do secundário. Em geral, eu particularmente gosto de representar aqui do lado do primário, ok? Então aqui eu vou ter a reatância do trafo 1, vou chamar de XT1. Tranquilo. Então, logo a gente já vai calcular qual que é o valor da reatância ali do transformador 1. Muito bem, vamos dar sequência aqui então para a nossa análise. Agora a gente está trabalhando no nível de tensão 2, ok? Então, no nível de tensão 2 eu vou ter novos valores de potência base, tensão base, impedância base e corrente base, ok? Então eu vou precisar calcular quanto que valem essas bases novas para que eu possa saber se esses valores aqui de reatância da linha de transmissão, tá? XLT, e esse outro valor aqui de reatância do transformador 2, X, vamos chamar de XT2, né, para ficar parecido com o XT1 ali do início, se eles estão dados na base correta. Tranquilo? Vamos relembrar então quais são as bases de tensão e de potência para cada um dos níveis de tensão. Então, para o nível de tensão 1, a potência base ela é de 12.000 kVA. Ok. Tensão base, 69 kV, foi dado. Com esses dois valores, eu posso calcular, por exemplo, qual que é a corrente de base. Corrente base, no caso, né? A corrente base vai ser a potência base sobre a tensão base. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar que a corrente base é de 173,91 A. E que a impedância base ela vai ser igual à tensão de base sobre a corrente de base, e como a gente fazia na lei de Ohm, certo? A ideia é a mesma, que potência é tensão vezes corrente, corrente aqui vai ser tensão sobre impedância, é a mesma coisa. Então aqui vai dar 396,76 ohms. Esses aqui são os valores para o nível de tensão 1. Para o nível de tensão 2, o que a gente vai ter aqui? Bom, vamos começar com a tensão base. Tensão base, para o nível de tensão 2, vai ser a tensão base ali do nível de tensão 1 vezes aqui a relação de transformação desse transformador, certo? Então eu vou chamar aqui de N1 como sendo a relação de transformação desse transformador aqui. Como que a gente calcula N1? Bom, N1 vai ser então 138 kV dividido por 69 kV, tá? Relação de transformação então vai ser sempre o quê? Vai ser sempre, então, a tensão aqui no secundário dividido pela tensão no primário. No caso aqui vai dar 2, certo? Então vai ser 69 kV, que era a tensão base ali no nível de tensão 1, vezes 2, que vai me dar uma tensão de base de 138 kV. Tranquilo. Com esse valor a gente consegue calcular, então, por exemplo, a corrente de base no nível de tensão 2. Tá? Bom, a base de potência do meu circuito, ela vai continuar a mesma. Porém, a base de tensão, corrente e impedância, ela vai variar. Se a base de potência vai continuar a mesma, a corrente base no nível de tensão 2 vai ser a potência base dividido pela tensão de base no nível de tensão 2. Tá? Vai ser 86,96 A. Tá? E a impedância base, então, ela vai ser tensão de base dividido pela corrente de base. Fazendo essa divisão, aqui a gente vai obter 1.586,94 ohms. Tranquilo. Muito bem. Então, lembrando, a potência base vai ser a mesma para todo o circuito. Os níveis de tensão eles vão variar. Por que eles vão variar? Por causa das relações de transformação aqui do transformador. Tá certo? Por isso, então, os níveis de tensão variam. Da mesma forma, então, a corrente e, por consequência, a impedância, porque a impedância depende da tensão e da corrente. Mas a potência ela permanece a mesma no circuito. Tá? O que muda são as bases de tensão e corrente. Para o terceiro nível de tensão, então, finalmente, a gente vai ter o quê? Potência base é a mesma, como a gente acabou de dizer. A tensão base vai ser a tensão base agora no nível 2, vezes a relação de transformação, que eu vou chamar de N2. A relação de transformação para esse caso é 13,8 dividido por 138. Tá certo? Então, no caso aqui, daria 1/10, né? Então seria a tensão base no nível de tensão 3 vai ser 1/10 de 138 kV, nesse caso 3,8 kV. A corrente base, então, no nível de tensão 3 vai ser a potência base, que é a mesma, dividido pela tensão na base,
no nível de tensão 3 vai dar 869,56 A. Às vezes dá uns números estranhos mesmo, não se assustem. A impedância base no nível de tensão 3 vai ser tensão de base dividido pela corrente de base. Tá, isso aqui vai dar 15,87 ohms. Muito bem, calculamos então todas as grandezas de base para o meu circuito. Então, se eu for analisar aqui agora a linha de transmissão, a reatância da linha de transmissão foi dada em uma potência de 10.000 kVA, ou seja, é diferente da nossa potência base, que é de 12.000 kVA, única para todo o circuito, e também a tensão nominal de 138 kV. Vamos ver se 138 kV bate com a tensão base no nível de tensão 2? No nível de tensão 2, a tensão base é de 138 kV. Então, aqui embaixo, né? A tensão da linha de transmissão bateu, compatível com a tensão base que eu estou usando ali no nível de tensão 2. Então, eu não preciso converter pela tensão, mas devido à potência ser diferente, eu vou precisar fazer a conversão, então, dessa reatância que é dada em PU, ok? Por unidade em relação às bases usadas aqui de tensão e potência, para um novo valor em PU em relação às potências de base que eu estou usando aqui, tá certo? Então, o que isso quer dizer, né? Que eu calculei um valor em PU aqui para chegar nesse 0,1 mais 0J04, para chegar nesse PU, usando bases diferentes do que eu estou usando agora. Então, eu preciso traduzir isso para as minhas novas bases agora. Tá? Então, isso aqui vai precisar ser recalculado. A reatância do transformador 2, da mesma forma, a potência base é diferente, ainda que a tensão no lado de alta dele é a mesma. Tá? Se eu tivesse escolhido o lado de baixa, eu precisaria estar trabalhando aqui, né, com 13,8 kV, que da mesma forma bate com a tensão base no nível de tensão 3. Então não teria problema. Tá? Mas a potência é diferente, então de toda forma eu vou precisar calcular essa nova impedância. Tá? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa de tudo é a gente transformar essas reatâncias, essas impedâncias para novas bases de tensão, de corrente, de potência, para que a partir disso a gente redesenhe esse circuito sem os transformadores e possa analisar, então, calcular o valor absoluto da tensão na carga, das perdas ômicas, da potência ali que ele está pedindo. Ok? Então, vamos começar fazendo esse exercício. Vamos lá, então. A gente viu que a reatância aqui do gerador ela já foi dada em PU, e esse PU foi calculado nas bases de tensão e potência corretas para o nível de tensão 1. Então, a reatância do gerador ela vai ser 0,06 PU mesmo, eu não preciso alterar. Okay? Porém, para esse nível de tensão 1 aqui que a gente está trabalhando, a gente observa que a reatância do transformador, como comentado, é dada numa base de potência diferente do que a gente está usando, ainda que a tensão aqui no lado de baixo seja a mesma do que a tensão base. Tá? Então, devido a essa potência ser diferente, a gente vai ter que fazer, então, a mudança de base para a reatância do transformador 1. Então, como é que vai ser o valor da reatância do transformador 1 aqui? Ela vai ser dada pela tensão em PU que eu conheço, no caso 12%, que é 0,12, tá? Vezes, aí eu vou fazer o seguinte, é a tensão dada, qual que é a tensão dada aqui que eu conheço? Tensão dada de 69 kV no lado de baixa, essa reatância está do lado de baixa do transformador, baixa no caso de menor tensão, né? Então, 69 kV vezes 10 a terceira sobre a tensão nova. Eu quero levar para qual base de tensão? 69 kV também, né? Tensão é a mesma. Isso tudo aqui é o quadrado. Bom, isso aqui a gente já sabe que vai dar 1. Mas o que vai mudar aqui no meu exercício? O que vai mudar é que eu tenho que pegar então a razão entre a potência nova, ou seja, eu estou querendo levar ele para 12.000 kVA, tá? 12.000 kVA, então 12.000 vezes 10 a terceira, dividido pela potência dada, que eu já conheço. Ele foi calculado em 10.000 kVA, então aqui 10.000 kVA, certo? Então, quanto que vai ser a reatância do transformador 1 ali no primário para essa nova base de potência que eu determinei? Fazendo as contas aqui, a gente vai chegar em 0,144 PU. Então, essa aqui é a reatância do transformador no lado de baixa tensão para essa base de potência que a gente está usando, por unidade, sendo essa unidade dada a que a gente está conhecendo ali. Vamos trabalhar no nível de tensão 2 agora. Para o nível de tensão 2, a gente observa que a reatância da linha de transmissão e do transformador 2, no lado de baixa, são dadas em níveis de potência, de potência, né, diferente do que a gente tem aqui.
ainda que a tensão seja a mesma. Então a gente vai precisar recalcular. Então vamos lá. Reatância da linha de transmissão. Quanto que vai ser? Vai ser o valor que eu conheço, 0,1 mais J 0,4 PU, vezes a razão, então, o quadrado da razão entre a tensão dada, que é 138 kV, sobre 138 kV, que seria a tensão nova. É a mesma tensão, né? Então, isso aqui vai dar 1, vai se cancelar. Vezes a potência base nova, eu estou querendo levar para 12.000 kVA, que é a potência que a gente está usando em todo o sistema ali, sobre a potência base do nível de tensão 2, que é 10.000 kVA. Fazendo a conta aqui, a gente chega em 0,12 mais 0,48 JPU. Essa aqui, então, é a impedância, né, da linha de transmissão aqui. Fazendo agora a reatância do transformador 2 no lado de baixo, a gente vai usar, então, a reatância que foi dada, que é de 10%, ou seja, 0,1 PU, vezes a razão entre a tensão dada, que é 138 kV, sobre a razão no qual esse PU foi calculado, que também é 138 kV, ao quadrado, vezes a razão entre as potências. Então eu vou ter aqui 12.000 kVA sobre 10.000 kVA. A gente vai ter então 0,12 PU como sendo a reatância aqui para o nível de tensão 2. E para o nível de tensão 3? Lá para o nível de tensão 3 eu vou ter só essa resistência aqui de 300 ohms, tá certo? Ela já é dada em ohms, certo? Se eu já tenho uma impedância em ohms, então a carga, vamos chamar de XL, aqui Xload, né, no caso, ela vai ser, como é que eu vou calcular? Vou pegar o valor em ohms e vou transformar em PU. Como é que eu transformo em PU? Eu divido pela impedância base do nível de tensão 3, que a gente encontrou ali, que vai dar 15,87 ohms. Fazendo a conta aqui, a gente vai chegar em 18,90 PU. Então assim, ó, a gente calculou todas as impedâncias, todas as resistências, todas as indutâncias que a gente precisa para transformar esse circuito aqui, dado em diferentes bases de tensão, usando transformadores, para um sistema de malha única, usando o sistema PU. Vamos redesenhar então o circuito para a gente poder encontrar o valor das grandezas que o exercício está pedindo. Como que vai ficar então o nosso circuito agora? Eu vou ter aqui o gerador. Qual que é a tensão que ele está gerando? Bom, o gerador aqui está gerando 69 kV e a base de tensão é 69 kV. Ou seja, em termos da tensão base, esse gerador está gerando 1 PU, certo? Exatamente a tensão base é o que ele gera. Ah, se ele estivesse gerando 138 kV, se a tensão base aqui para o primeiro nível de tensão é 69 kV, se ele está gerando 138, ele está gerando então 2 kV de tensão. 2 PU de tensão, né? Então, é assim que a gente vai trabalhar sempre. Como ele está girando no próprio 69 kV, é 1 PU. Muito bem. Então, ele vai ter aqui agora uma reatância, né, uma impedância dele, que é de 0,06 PU. A gente viu que foi calculado nas bases corretas. Depois a gente vai ter, então, a impedância aqui do transformador, que nós calculamos, que vale 0,144 PU. Tá certo? Lembrando aqui que a reatância, né, essa aqui é uma reatância indutiva, e que quando a gente for falar em termos de impedância, vai ter aqui um J, né, multiplicando o 0,144. Então já vamos escrever aqui para a gente não esquecer. 144 JPU. Muito bem. Passando então do nível de tensão 1, a gente vai para o nível de tensão 2, em que a gente vai ter então a reatância da linha de transmissão, que nós calculamos que vai ser 0,12 mais J 0,48 PU. Depois nós vamos ter a reatância então do transformador 2, que é 0,12 JPU. J porque, de novo, é uma impedância aqui indutiva devido aos enrolamentos do transformador, por isso aparece esse J aqui. Por fim, então, para o terceiro nível de tensão, a gente vai ter a carga, que em PU ela vale então 18,90 PU. Não tem o J porque é uma carga resistiva ali, como a gente estava comentando, ok? Então aqui nós temos os três níveis de tensão. Esse circuito ficou muito simples de ser resolvido aqui. Isso aqui é uma malha única agora, que vai ter uma certa corrente I passando por ela. E em PU. Quanto que vai ser a corrente total aqui por esse circuito? Em PU, como é que eu vou calcular ela? Vai ser a tensão, que é 1 PU aqui, 1 PU,
dividido pelo somatório das impedâncias dadas em PU. Façam essa conta aqui. Quanto que vai dar o resultado? Fazendo as contas, a gente vai chegar em 52,54 com ângulo de menos 2,24 graus miliampere. Depois confirme se vocês chegaram nesse mesmo resultado. Agora que a corrente equivalente desse circuito em PU foi encontrada, nós podemos partir então para o que o exercício pede. E vocês vão ver que depois que essa corrente é encontrada, fica tudo muito mais simples, tá? Primeiro, qual que é a tensão então na carga, o valor absoluto da tensão na carga? Vai ser muito simples, porque se a gente conhece aquele circuito equivalente lá que nós encontramos, a tensão na carga em PU vai ser o que? Essa corrente em PU vezes a impedância em PU dessa carga aqui, que tinha dado 18,90 ohms. Então é isso aqui, ó. A corrente ela vai passar aqui pela carga e vai provocar então uma queda de tensão aqui. Vou chamar de VLPU. Essa tensão então vai ser a corrente em PU vezes essa resistência aqui. Ok? Então assim que a gente vai encontrar a queda de tensão em PU nessa carga. Muito bem. Então a tensão em PU na carga ela vai ser dada por 0,99 com ângulo de menos 2,24 graus PU. Ok? Percebam que é quase 1 PU, ou seja, quase a tensão nominal nesse nível de tensão 3, que era de 13.800 kV. Então, é quase a totalidade. Quanto que vai ser, então, em valores absolutos? Ou seja, quanto que é VLoad mesmo, sem ser em PU? É só a gente pegar o valor da tensão em PU e multiplicar pela base de tensão no nível de tensão 3, tá certo? Então, isso aqui vai me dar 13,702 com ângulo de menos 2,24 graus kV, muito próximo ali do 13.800, que faz sentido porque a gente viu que ele está 0,99 PU, né? Quase 1 PU de tensão. A letra B pede então para a gente quais que são, né, as perdas ômicas na linha de transmissão. Perdas na linha são potência ativa dissipada. Potência ativa dissipada numa linha de transmissão, ela vai ser o quê? Ela vai ser calculada como sendo aqui a impedância em PU da linha de transmissão, só que só a parte real, porque o que dissipa a potência ativa é a resistência aqui da linha de transmissão, ok? Vezes o que? A impedância base no nível de tensão 2, vezes então o quadrado da corrente. Que corrente que percorre ali aquela impedância ali da linha de transmissão? Vai ser a corrente em PU, que é a corrente única naquela malha, vezes a corrente base do nível de tensão 2 ao quadrado. O que eu fiz então aqui? Eu converti aqui, essa multiplicação é para me dar a impedância da linha de transmissão em valores absolutos. Okay? Vamos até escrever aqui, absoluto. E isso aqui também é para converter a corrente no nível de tensão 2 em valores absolutos. Potência ativa, que é a perda por potência ativa, ela é dada por impedância vezes o quadrado da corrente. Pode ser calculado dessa forma, assim como pode ser calculado de outras também, tá certo? Façam aqui essa conta e descubram quanto que vai ser quanto que vão valer, né, as perdas de potência na linha de transmissão devido a essa impedância aqui. Qual que vai ser então, por fim, né, a potência aparente complexa demandada pela carga e aquela fornecida pela fonte? Muito bem, demandado pela carga, vou chamar de SL, vai ser então a tensão na carga em valores absolutos vezes a corrente que passa pela carga. Qual que é a corrente que passa pela carga? Bom, no circuito equivalente é IPU, certo? Só que em valores absolutos eu preciso multiplicar então pela corrente base no nível de tensão 3. Então isso aqui vai me dar o quê? A corrente na carga em valores absolutos. Fazendo essa multiplicação, então, a gente vai chegar em 625,998 com ângulo de menos 4,48 graus kVA. Perfeito. Agora, por fim, né, a potência complexa fornecida pela fonte vai ser aqui a tensão da fonte, que é 1 PU, vezes a corrente de base, no caso a corrente em PU, né, que está passando ali por aquela malha equivalente, ou seja, a tensão vezes corrente é então aqui uma potência, e eu pego esse resultado e multiplico pela potência base. Por quê? Esse valor aqui vai me dar uma potência da fonte em PU. Se eu multiplico pela base de potência, eu vou ter a potência fornecida pela fonte em valores absolutos. Ok? Então, por isso que eu multipliquei pela base. Vai dar então 630,480 com ângulo de menos 2,24 graus kVA.
potência fornecida pela fonte, ela tem que ser capaz de fornecer, então, para a carga, ok? A potência da carga, mais as perdas de potência na linha, seja pelas resistências aqui da linha, as reatâncias dos transformadores, resistência aqui dos transformadores. Então, a soma de todas as perdas mais a potência dissipada aqui pela carga, consumida pela carga, tem que ser igual à potência fornecida pela fonte. Então, você percebe aqui, tem mais ou menos aqui uns 4,5 ali kVA de perdas nesse sistema, né? Bastante potência. Bom, pessoal, espero que esse exercício tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre o sistema PU. Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar deixando aqui nos comentários que a gente vai conversando. Tranquilo? Um abraço em todos vocês e bons estudos.